Então, a gente vai abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 18, verso 1 a 11. Atos 18. Atos 18, verso 1 a 11. Vamos ler lá. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi a Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que chegara da Itália, fazia pouco tempo com Priscila, a sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus e morava ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Além disso, dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém lhe fará mal, nem o ferirá, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Que Deus abençoe a palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Santo Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, ó Deus, aqui nesta amada igreja, e te pedimos, ó Deus, que o Santo Espírito, Deus, possa conduzir essa mensagem, ó Deus, que ela possa falar ao coração de cada um nessa noite, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa tocar em vidas, ó Deus, para que o Senhor possa levantar pessoas aqui, ó Deus, para os campos missionários, ó Pai. Abençoa o coração de cada um dessa igreja, o trabalho ministerial, ó Pai. Derrama a tua bênção sobre eles, ó Pai. E dá a visão que eles necessitam, que o Senhor pode dar a cada um de nós. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, assim nós oramos, no nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe, né? O apóstolo Paulo, ele estava fazendo uma viagem missionária na cidade de Corinto, né? Onde predominava a idolatria e a corrupção moral. Corinto era a capital da Caia, centro do comércio marítimo, né, e transporte. Também era uma cidade famosa pela baixa moralidade. O apóstolo Paulo teve uma clara visão da necessidade espiritual dos moradores daquela cidade. Mas devido à oposição encontrada, Paulo sacode as vestes. Ele parte para a evangelização dos gentios. Mas numa noite, Paulo teve uma visão, que o Senhor lhe disse: Paulo, não temas, fale e não te cales. Não temas. Quais as dificuldades da época de Paulo? Paulo, ele tinha dificuldade para a locomoção, ele tinha dificuldade de finanças, de oposição das autoridades religiosas da época, também de um povo pagão, de um povo idólatra, e um pessoal que não tinha nenhuma decência moral.
Paulo tinha toda essa dificuldade, essa luta, e as perseguições, né? Porque quando a gente olha, né, nesse tempo, a gente vê que eles eram perseguidos, e às vezes pagavam o trabalho que eles faziam, pagavam com a sua própria vida. Mas Paulo, por ele ser um homem chamado por Deus, ele disse, olha, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunho do Evangelho da Graça. Paulo está dizendo, olha, nada vai me impedir de eu continuar pregando o Evangelho, né? Não tenho minha vida por nada, mas eu quero continuar servindo a Deus. Então, isso, irmão, inspira cada um de nós a continuar, a levar esse Evangelho, né? É quebrar as tradições. Paulo diz, olha, Deus falou que não temas. Hoje, irmão, nós enfrentamos muitas dificuldades. A religiosidade domina mente e corações das pessoas. O grande problema que a gente encontra em todos os lugares é a religiosidade. As pessoas são presas a crendices, a muita coisa. Então, não permite que o Evangelho de Deus ele prospere. Então, nós estamos vendo apostasia de muitas coisas hoje, né? As pessoas, elas acham que... Tem pessoas, os irmãos têm ideia, que não acreditam que existe o céu, tem pessoas que não acreditam que existe o inferno, tem pessoas que acreditam assim, que sempre a pessoa fala assim, depois que morre vai virar pó. Acaba tudo, né? Tem essa ideia, que tudo vai virar pó. Eles têm essa ideia. Então, por isso, muitas pessoas tiram a sua própria vida. Então, nós temos que combater esse tipo de filosofia, esse tipo de informação. Porque o diabo sempre ele fala as coisas pela metade. Então, a gente tem que falar, olha, realmente vira pó, mas o Espírito volta a Deus. O Espírito volta a Deus e vai para o juízo de Deus, né? É muito importante isso, porque as pessoas, irmão, eles tiram a própria vida, né? Hoje, lá em Guarani, uma pessoa tirou a vida lá, né? E uma pessoa nova, né? O Marco falou comigo, que uma pessoa nova que tirou a vida. Muitas pessoas tiram a própria vida, irmãos. Porque talvez a pessoa pense assim, eu estou sofrendo, eu vou acabar com o sofrimento. Ele acha que tirar a vida, que ele acaba o sofrimento. O sofrimento aumenta, né? Porque a pessoa perde a oportunidade de pedir o perdão a Deus. Então, cabe a cada um de nós desmistificar isso. Nós temos que falar com as pessoas mesmo. Então, assim, essa é a mensagem que, às vezes, a gente tem que falar corpo a corpo. Conversar com as pessoas que a gente tem tempo, com um amigo, com uma pessoa, com um vizinho. Nós precisamos falar isso. Outra coisa, se você perguntar a uma pessoa assim, quem é que vai para o céu? Falar, as pessoas boas vão para o céu. E você vai? Vou. Por quê? Eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom trabalhador, eu não desejo mal a ninguém, eu estou sempre ajudando um, ajudando o outro, eu faço o meu trabalho. Mas por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, ele fala, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E ele diz mais, somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras. Então, irmão, quando nós fazemos as boas obras, nós fazemos a nossa obrigação. Ser um bom marido, ser um bom filho, ser um bom trabalhador, é a obrigação de cada pessoa. Quando Deus criou, Deus viu que tudo era bom. Deus não criou ninguém para fazer o mal. Ele criou as pessoas para fazer o bem, para poder agir de forma correta. Mas as pessoas, elas se prendem nisso, acham que toda religião leva a Deus. Não é assim. Porque as pessoas, elas não têm o entendimento e a compreensão da palavra, né? Nós estamos na igreja lá, o que acontece? As pessoas não gostam de estudar a Bíblia. As pessoas chegam sempre na hora do culto. Inclusive, tem igrejas que já aboliu a escola bíblica, os estudos, né? Porque a pessoa gosta sempre do culto, mas precisa estudar a Bíblia. Porque se você não estuda a Bíblia, você não tem condição de poder conversar com o filho, você não tem condição de conversar com seu pai, com sua mãe, com o vizinho, você não tem como rebater, sofisma, você não tem como rebater. Mas você conhecendo a Bíblia, você deixa a pessoa falando, mas você fala, mas é assim, assim. Você fala, hoje a gente tem que fazer isso. Então, Paulo, ele estava ansioso, né? E Deus falou, Deus protege. Eu estou contigo e ninguém ousará te fazer mal. Enquanto Deus tiver propósito em determinados locais,
a execução da sua vontade será feita, continuará sendo realizada, irmãos, e nada impedirá que seus propósitos sejam realizados. Deus tem planos para cada um de nós, Deus tem plano para as igrejas, né? Nós precisamos, irmão, plantar igreja, né? Eu sempre falo com as pessoas que, quando você, a melhor coisa que tem, as pessoas falam assim, eu quero escrever um livro, e a pessoa sempre fala assim, eu quero plantar uma árvore e escrever um livro. Gente, planta uma igreja, começa uma igreja, ajuda uma igreja, porque a igreja, essa igreja que você conseguir plantar, ela vai receber Jesus Cristo aqui, entendeu? Vai ficar, nós vamos passar. Tem uma igreja lá em Guarani, que ela tem 120 anos, é muito tempo, né? Quantas gerações, né? Então, olha assim, está lá, pregando o evangelho. Então, assim, é muito importante, né, pensar nisso aí. Deus fala para Paulo, não temas, Deus está conosco. A Bíblia fala que Deus não tem dado a cada um de nós um espírito de covardia, mas um espírito de amor e moderação. Para que a gente pudesse chegar agora, muitas pessoas deram a sua vida para que o evangelho chegasse, né? Então a gente tem que pensar, às vezes a pessoa não pensa em missões, mas todos nós somos frutos de missões. Não tem ninguém aqui que não é fruto de missões, todos nós somos fruto de missões. Eu lembro que Juiz de Fora tinha poucas igrejas, não sei se o pastor somente tinha pouco, hoje tem muitas igrejas aqui. Então, fruto de uma igreja está abrindo congregação, armando outra igreja e tal. Quer dizer, todos nós somos frutos de missão. Então, nós precisamos continuar a missão, essa é a nossa tarefa. Se a gente não fizer isso, nós vamos regredindo. Precisamos continuar, né, para poder dizer isso, né? Então, eu sempre falo assim, né, os heróis da fé, né, todos aqueles homens, né, quando você olha em Hebreus 11, de 1 a 4, você vai ver as pessoas que entregaram a sua vida para que o evangelho pudesse chegar até nós. A Bíblia fala de pessoas que foram cerradas no meio, pessoas que foram julgadas na fornalha de fogo, pessoas que fizeram tudo isso para que hoje a gente pudesse estar aqui, né? Nós não estamos aqui, não, nós estamos aqui porque alguém lá no passado foi firme, alguém no passado deu a vida, alguém no passado contribuiu, alguém no passado teve a visão, por isso nós fomos alcançados, né? Então é muito importante, irmãos, graças a Deus que o evangelho tem avançado, né? Quando eu estava em Belo Horizonte, né, quando eu era pequeno, poucas pessoas eram evangelizadas, né? E eu lembro que, quando eu era garoto, eu era o único aluno na escola que era evangélico, não tinha ninguém evangélico. Então, eu lembro que eu tinha, acho que 7 anos, e eu lembro disso até hoje. E a professora, eu não gostava muito de mim, não, porque eu não fazia aquelas coisas que eles faziam, né, sinais da cruz, aquelas coisas, eu já tinha uma certa noção, né, não fazia aquilo, aquelas rezas, aquelas coisas, e ela me castigava um pouco. Aí ela falava assim, vem aqui na frente, aí canta um corinho lá da sua igreja. Eu, pequeno, sabia, aí cantava, eu sabia os corinhos, né? Sou uma florzinha de Jesus, abre a boquinha, é os corinhos que eu sabia, se eu tenho Jesus, os corinhos que eu sabia, eu cantava lá, né? Mas assim, Deus foi tão bom comigo, que Deus me abençoou o tempo todo, né? Então, desde pequeno. Então, hoje, a gente vê igrejas em todo lugar. Você chega no banco, tem um crente. Você chega no caixa, tem um crente. Então, quer dizer, o evangelho está avançando, mas precisa de avançar mais, né? Deus tinha, Paulo, a promessa de Deus, olha, eu tenho muita gente aqui. Você não pode ir embora, você tem que continuar aqui. Deus tinha propósito naquela cidade. Por quê? Corinto era uma cidade polo, que ela apresentava um desafio para a obra missionária. Primeiro, irmãos, por ser um dos pontos principais, centros comerciais, cosmopolita da época, né? Ali, por ser um lugar também famoso por sua devassidão e licenciosidade. O evangelho tinha que chegar ali naquele lugar. O evangelho, gente, transforma. O evangelho transforma. Quando eu estava lá em Caeté, nós organizamos já tinha gente revitalizada a primeira, e organizamos uma igreja, só que nós alugamos na frente num salão, mas no fundo tinha um forró good, era um forró, toda sexta-feira e todo sábado as pessoas iam para o forró lá, todo sábado, toda sexta-feira, aí
as pessoas, assim, os irmãos têm ideia, assim, às vezes eu estava lá, que eu dormia lá no templo, lá, chegava assim 10 horas, aquelas pessoas com muleta chegando para o forró lá, eu ficava pensando, puxa vida, mas a pessoa dessa idade vir para o forró, ficava pensando, né, como pode isso, né? Mas aí ficava lá, aí 2 horas era uma paulada, era briga, chutava a porta lá, aquela confusão toda. Aí a gente foi morando, né? Aí o forró boot fechou o forró, ficou só a igreja está lá. Então era o fundo da igreja lá. Lá em Belo Horizonte, vocês vão ver o poder de Deus, né? É Deus, poder de Deus. A gente estava lá na Itatiaia, organizando um trabalho lá também. E a gente reunia nas casas, aí nós alugamos um ponto lá. Alugamos um ponto de congregação, o moço deixou a gente lá, cobrando até baratinho lá para a gente. Aí começamos a reunir lá naquele lugar e tal. Aí as pessoas, moradores, chegaram lá e falaram com nós, aqui tinha um ponto de droga, esse ponto de droga fechou. Mas fechou por quê? Porque o Evangelho chega, o Evangelho transforma, é Deus, é poder de Deus, dizer que Deus tem poder, né? Então, assim, é muito importante, uma cidade que tem dificuldade, o Evangelho tem que chegar lá para mudar o coração das pessoas, né? Então, o apóstolo Paulo, o zelo dele com Corinto, né, que Corinto deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, né? Ele escreveu 2 cartas, exortando a igreja, colocando a igreja no caminho, né, mostrando às pessoas como deveria ser o evangelho, né? E Paulo fala muito sobre o amor, né? Como devia amar, as pessoas deveriam amar, como que eles deveriam colocar as coisas, Deus em primeiro lugar, né? Então, a cidade de Corinto, realmente, ela foi abençoada, né, pelo apóstolo Paulo. E os tempos de hoje, irmãos? Eu não sei se, nem toda igreja, né, teve essa pandemia aqui, parece que as pessoas tiveram um pouco de esfriamento espiritual. Não sei aqui, mas a maior parte dos lugares, as pessoas pararam de vir à igreja e elas começaram a ter o culto online, só o culto online, né? Então, assim, muitas deixaram, né? Então, assim, há uma frieza de um modo geral, uma falta de compromisso, irmãos. Nós não podemos deixar isso cair, sabe? Igreja não existe, eu não sei, não existe igreja online. Igreja é presencial, né? A gente transmite online para alcançar os perdidos. Mas nós que conhecemos o Evangelho, nós temos que estar aqui. Nós somos irmãos dos outros, não é assim? Verdade, pastor? Porque o que acontece? Como é que era a igreja primitiva? Partia o pão de casa em casa, no templo e de casa em casa, né? Eles reuniam, dividiam as coisas, tinham amor uns com os outros, né? Então a gente tem que ter essa pegada, né? Nós somos irmãos, né? A gente tem felicidade de encontrar as pessoas, né? Nós vimos aí o louvor maravilhoso, vimos as meninas falando do trabalho aqui, coisa maravilhosa. Então, isso encanta o nosso coração, isso enche o nosso coração. Então, nós temos que estar sempre juntos, nós somos um povo. Então, esse povo, ele anda junto, trabalha junto, ele distribui junto, ele está sempre junto. Porque nós somos o quê? A igreja do Senhor. Então, hoje tem umas igrejas que estão muito cheias, vocês estão sabendo dos coaches, né? Tem muita igreja de coach aí, que a igreja não cabe mais ninguém, né? Mas por quê? Porque as pessoas não estão confrontando o pecado das pessoas. Só para os irmãos terem ideia, né? A gente está lá em Guarani, aí conversando com as pessoas, né? Aí as pessoas perguntam, pastor, tem que ter compromisso? Olha só a pergunta, tem que ter compromisso? Fala, aqui tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso. Por que a pessoa faz a pergunta de compromisso? Porque quando tem um carnaval, ela quer ir no carnaval. Quando tem a festa lá na praça, ela quer ir também. Ela quer participar da igreja e participar também dos coisas do mundo. Então, não tem. Tem que ter compromisso. A obra de Deus, ela exige compromisso, né? O que Jesus fala, né? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas como que acontece? A gente busca todas as outras coisas, depois que a gente busca Deus. Então, assim, por que eu bato a tecla lá nas crianças lá? Sabe por quê? Porque as crianças uma página branca. As crianças, é fundamental você trabalhar com as crianças. Você ganhar as crianças para Cristo é fundamental, porque ela vai crescer, ela vai produzir muitos frutos, né? Uma pessoa adulta, você tem que trabalhar com adulto também, mas ele tem pouco tempo para poder desenvolver. Mas a criança, você vai desenvolvendo, ele vai sendo jovem, vai tocando, vai
abençoando a igreja, vão ser pastores, vão ser professores, vão ser doutores. Então, olha só a dimensão que isso vai dar. Quando a gente ganha um adulto, ele já está já no final da carreira. Fala, pastor, não estou aguentando não, que eu estou com a minha perna doendo, estou passando mal, né? Aí, não, a gente busca você em casa, não tem problema. Não, mas hoje eu não estou bem, não, né? Então, trabalhar com pessoas jovens, né? E trabalhar com os adultos, mas focar nos jovens, porque os jovens é uma força, né? Paulo fala isso, né? Que a gente precisa buscar a juventude, né? Então, trabalhar isso. Falar ousadamente, né? É o tema da nossa campanha. Não te cales. Pedro anunciou a Jesus Cristo no Pentecostes. Foram 3.000 almas, né? Então, assim, Pedro, ele confrontou aqueles religiosos, né? Hoje é difícil confrontar, mas precisa confrontar algumas coisas, né? Então, Jesus, ele confrontou muitas vezes, né? Quando a mulher samaritana, quando Jesus estava naquele poço ali, bebendo água, Jesus pediu àquela mulher água de beber, uma estratégia dele. O que ela falou? Mas você, judeu, me pede a mim, que sou mulher samaritana, água de beber? O que Jesus falou? Se você me conhecesse, você me pediria água e eu lhe daria. E ela falou, eu quero essa água. Jesus falou assim, não vai lá, chama seu marido. O que ela falou? Não tenho marido. Jesus falou, você respondeu certo, porque você já teve 5 e esse que você tem não é seu. Confrontou ela, e ela se converteu, ela aceitou o Evangelho. Ela aceitou, porque ela foi lá falar com as pessoas que o Messias estava chegando. Olha só que palavra forte, os irmãos têm entendimento. Eu não sei, aqui nessa cidade, que se tem cigano aqui? Gosta de ler mão? Deixa eu ler sua mão aí e tal. Assim, você fala, deixa eu ler seu futuro aí. Alguém fala que vai ler seu passado? Alguém fala, não, deixa eu ler seu passado. Alguém fala, deixa eu ler seu passado. Fala, não fala. Sabe por que não fala? Porque não sabe o nosso passado. O futuro ela vai engalobar, porque você ainda vai ser isso, você vai ser aquilo, que vai morrer, que vai cair, aquela conversa é fiada. Mas se você falar com ela, ó, lê o meu passado aqui, pode ler. Não lê. Agora, Jesus, olha, conheceu o passado daquela mulher. Falou, você já teve 5 maridos, esse marido que você tem não é seu, tal. E ela parou e pensou, esse é o Messias. Eu nunca falei com esse homem de nada, e esse homem falou tudo da minha vida. Então, Deus sabe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Só Ele tem esse poder, mais ninguém, porque Ele é Deus. Por isso que ela reconheceu, olha, é o Messias que estava esperando tanto tempo. E ela falou ousadamente, foi lá, chamou aquelas pessoas todas para ouvir a palavra. Então, é muito importante isso. Se você deixa de falar, irmão, você consente com a ordem que está instituída no mundo, né? A gente tem, com jeito, a gente tem que falar. Tem que trabalhar isso aí, não pode deixar de falar, com jeito, né? Não tenha medo, a gente não pode ter medo, senão a gente não vai poder falar nada. A gente tem que ter cuidado de falar, mas que a gente tem que falar, tem que falar. Tem que falar, você tem que ter cuidado para falar, para não trazer maiores problemas, mas você tem que falar. Eu, a última vez lá, no culto do evangélico, eu falei sobre a questão do suicídio, falei tudo, né? Eu, às vezes, prego nesse lugar, com jeito eu falo, né? Lá no último rapaz que suicidou lá, foi no carnaval. Eu nem sabia que o cara tinha suicidado no carnaval. Sabe? Eu falei, olha, o carnaval não é coisa de Deus, é do diabo, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Fui falando. Depois falaram, ó, o cara suicidou no carnaval. Ele saiu do carnaval, e, para os irmãos terem ideia, ele saiu do carnaval e suicidou ajoelhado. Pode isso? Olha só que coisa terrível, né? Então, irmãos, a gente não pode deixar de falar. Falar ousadamente em todo o tempo. É orar sem cessar, ter intimidade com Deus, né? Buscar a direção de Deus o tempo todo. Ora, você faz uma lista de oração na sua casa, ora todo dia para os seus filhos, ora para os seus netos, né? Porque às vezes, irmão, eu tenho neto, tenho 6 netos, então eu oro todos os dias para o nosso neto, eu oro para as pessoas, eu oro por cada pessoa lá de Guaranida, a gente ora, minha esposa, nós oramos por nome, nome por nome daquelas pessoas, crianças, tudo que a gente ora lá. Então, a gente ora. Eu tenho um neto meu que está na igreja da Fonte. Aí perguntou ele tem acho que 6 anos. Falou, Rafael, o que você vai ser? Eu sei, vou ser pastor. Falei, mais um pastor na família, você é pastor. Mas é isso, a gente tem que falar e tem que orar. Nós temos que orar.
louvando a Deus com cantos espirituais. O louvor é muito importante, né? A adoração a Deus. Devemos estar sempre adorando. Adoração é evidência que a alegria dos servos de Deus de estar na sua presença, né? Louvamos a Deus, adoramos a Deus, né? E é muito importante, né, fazer isso, sempre na adoração. E eu pergunto, como podemos fazer missões? A Bíblia fala que participando de projetos missionários, visitando campos missionários, apontando Cristo com as suas vidas, né? Contribuindo, né? Importante contribuir também. Quando você contribui, você faz missões. A Bíblia fala que Lídia, né, era uma vendedora de púrpura. Logo após a conversão dela, ela constrangeu Paulo e Silas a hospedar na casa dela. A igreja de Filipos, ela contribuiu financeiramente para a expansão missionária na Macedônia e no ministério do apóstolo Paulo. Contribuiu. Então, quanto mais você contribui, mais você é abençoado. Nós precisamos, irmão, sustentar nós precisamos de alcançar mais de 300 municípios. E, além disso, sustentar mais de 71 famílias. Precisamos de orar, né? O apóstolo Paulo e Silas, eles estavam presos. Mas a Bíblia diz que eles estavam presos, foram açoitados, porque anunciavam o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que eles estavam orando e cantando, orando e cantando. Em determinado momento lá, as correntes caíram. Teve um terremoto ali naquela cadeia. Os alicerces sacudiram, as correntes abriram e as portas foram abertas. Aquele carcereiro queria tirar a vida dele. Mas Paulo falou, não faça isso. Todos estamos aqui. O impacto foi tão grande, irmãos. O impacto foi tão grande que aquele carcereiro converteu. E a família dele também. Então a oração, ela quebra a corrente da incredulidade e abre caminho para a pregação do Evangelho. Precisamos orar muito, né? Aprender a orar, né? Você começa orando um pouquinho, todo dia, depois você vai avançando, né? Então, um ministério de oração, um ministério maravilhoso, que todo mundo pode orar, né? Não tem problema, todas as pessoas. Martim Lutero, ele o grande reformador, né? Ele diz assim, quando eu não posso ler a Bíblia, eu oro. Quando eu não posso orar, eu canto. Quando em desânimo, na escuridão, cantar as músicas do Senhor, levanta as nuvens escuras sobre nossas cabeças, né? Irmãos, nós precisamos avançar, para que a gente possa ganhar muitas almas para Cristo, né? O tempo se aproxima, né? O tempo se aproxima, todos os sinais estão se cumprindo, né? Os irmãos, quando Sodoma e Gomorra foi destruído, porque aquilo chegou diante de Deus, né? E aquelas cidades ali, estava uma depravação total, e Deus, ele falou, vou destruir essa cidade, e falou lá com Ló, mas Abraão intercedeu para aquela cidade, mas Deus foi colocando para eles 50, 100, tem 50 justos, e foi abaixando, e no final só ficou só a família de Ló. Deus falou, sai da cidade que eu vou destruir. Então, será que nós não estamos pior do que Sodoma e Gomorra, não? Os irmãos já pensou? O que está acontecendo no mundo? Né? Agora, por exemplo, né, estão liberando agora uma quantidade de droga, né? Gente, o que vai ser esse mundo? Né? Não sei se os irmãos lembram, né, quando começou, lá muitos anos atrás, um festival de Woodstock, e você não lembra? Paz e amor? Não era? Paz e amor, né? Paz e amor, né? Não tinha nada de paz nem amor, né? Olha onde é que o mundo está chegando, né? Olha onde é que o mundo está chegando. Então, nós precisamos de orar, o tempo se aproxima, não ter medo de pregar a palavra, e pedir a Deus, né, para que Deus possa ser conosco, né, porque enquanto a gente estiver aqui, nós precisamos falar, precisa de completar o número de conservos, né, precisa de completar esse número de pessoas que vão ser, a Bíblia fala, quando o Evangelho for pregado no mundo inteiro, virá o fim, e nós estamos pregando o Evangelho, né, que Deus possa abençoar o coração dos irmãos, né,
a minha gratidão de poder estar aqui nessa igreja. E Deus continue abençoando o ministério de vocês, né? Estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite, né? Ver a vibração dos irmãos, né? A alegria dos irmãos, o trabalho dos irmãos. Continue, né? Precisamos fazer isso, né? Parece que o pastor estava num lugar aí, numa congregação, pastor, qualquer? Congregação lá de Igrejinha. Igrejinha, aqui perto? Quantos? 30 quilômetros. Isso é visão missionária, né? Plantar a igreja para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe os irmãos.